Se você pensa que avistamentos de OVNIs são coisas de filme de ficção, é melhor repensar. Câmeras de segurança, celulares e até registros oficiais captaram momentos tão bizarros que fazem a gente questionar se realmente estamos sozinhos no universo. De luzes misteriosas que caem do céu como se fossem raios de abdução, até criaturas humanoides andando por aí. Esses vídeos desafiam qualquer explicação lógica. Veja agora as aparições de OVNIs e aliens que vão te dar medo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Qual seria a sua reação ao ver com os próprios olhos que, aparentemente, a relação entre humanos e aliens está muito bem estabelecida há tempos? Foi o que aconteceu com um homem que dirigia pelo deserto de Nevada quando se deparou com a seguinte cena. Enquanto ele passava por perto de onde fica a famosa Área 51, viu uma aeronave em formato de disco gigantesca bem no meio do deserto, e por isso ele parou o carro e começou a filmar. Poderia ser apenas uma ilusão de ótica, já que o objeto está distante e a qualidade não é das melhores, se não fosse pelo que acontece logo em seguida. De um segundo para o outro, o objeto some em uma velocidade absurda. O fato de um ser ter sido avistado saindo dele logo antes só aumenta a teoria. Estamos diante de uma aeronave nunca divulgada? Seria tecnologia militar secreta ou uma evidência de vida extraterrestre? O que você viu não obedece a nenhuma regra da nossa aviação. Em 2011, Jerusalém parou com uma cena que desafia qualquer crença. Sobre a Cúpula da Rocha, um dos lugares mais sagrados do planeta, uma esfera de luz branca desceu calmamente do céu, pairou sobre o Templo Dourado como se estivesse analisando o solo e, de repente, disparou de volta para o espaço em uma velocidade impossível para qualquer tecnologia humana. Na época, a luz desconhecida deu no que falar, porque o fenômeno foi registrado em ângulos completamente diferentes por várias pessoas diferentes, tanto por turistas quanto por moradores, o que dificulta muito a tese de que seria uma montagem. Até hoje, especialistas seguem tentando entender o que aconteceu naquela noite. Há quem defenda o lado mais místico e religioso da coisa, e há quem defenda ter sido uma visita de outra civilização em um debate que ainda não se encerrou. Será que os aliens estão interessados na nossa religião? Mas por quê? Sabe aqueles vídeos de ET que parecem bonecos de borracha? Esquece, porque o caso do Skinny Bob é outro nível. Em 2011, um canal aleatório postou que seria arquivos ultra secretos da antiga KGB russa, e o conteúdo assustou até os mais céticos. Isso porque, em uma gravação, aparece essa criatura com movimentos fluidos e piscadas naturais que desafiam qualquer computação gráfica que existia no tempo em que ela foi supostamente feita. Não tem aquele aspecto travado de montagem, sabe? Parece mesmo que é um ser vivo ali na frente da câmera. Mas o que dá mais credibilidade para a história é o comportamento do dono do canal. O cara nunca tentou ganhar um centavo com as visualizações, não respondeu ninguém e simplesmente evaporou da internet depois do vazamento. Se fosse tudo de mentira, por que ele não aproveitou a fama para ganhar dinheiro? O Skinny Bob ficou mundialmente famoso por ser um dos registros mais realísticos de um ser capturado em vídeo, o que acende um alerta do que as agências de inteligência governamentais não devem estar escondendo ao longo de todos esses anos. No Equador, essa gravação rodou a internet e foi parar até na TV, deixando todo mundo de cabelo em pé. A cena começa inofensiva, um filho filmando o pai que jogava no computador, focando em uma tatuagem nas costas dele.
Mas quando o garoto move o celular num canto do cômodo, parece uma figura deformada e assustadora parada ali, encarando fixamente o pai, que nunca tinha visto nada parecido, acreditando terem sido visitados por algo de outro planeta. Para deixar tudo mais macabro, o pai diz que já tinha ouvido barulhos estranhos de madrugada, o que contribui ainda mais para a ideia da visita, que chamou a atenção de todo o país. O vídeo é muito antigo, feito com uma das primeiras gerações de celular com câmera, e segue até hoje sem nenhuma explicação. No dia 16 de janeiro de 2004, no México, o policial Leonardo Samaniego viu um vulto preto cair de uma árvore. O problema é que a figura não tocou o chão. Ela freou no ar e começou a levitar suavemente por vários segundos. O ser parecia uma bruxa vestida com capa e capuz e foi registrado em várias outras ocasiões. Mas essa que o policial encontrou, segundo ele próprio, ficou incomodada com a luz do farol da viatura e foi para cima do para-brisa tentando agarrar o policial, que entrou em pânico e acabou desmaiando. Mas exames revelaram que ele estava completamente sóbrio, sem nenhum motivo aparente para ter apagado. Mas a reviravolta vem agora. Tempos depois, mostraram para ele um desenho do famoso monstro de Flatwood, um caso ufológico clássico de 52 nos Estados Unidos. A reação dele disse na mesma hora que era criatura. Por isso, ufólogos falam que aquilo que ele chamou de bruxa em 2004, na verdade pode ser um visitante espacial usando algum tipo de traje de levitação ou algo do tipo. Uma câmera de segurança em Fresno, na Califórnia, capturou o que talvez seja um dos registros mais bizarros da ufologia moderna. Ao invés de naves gigantes no céu, aqui o mistério está no chão. Seres desconhecidos aparecem na gravação, sendo figuras brancas formadas apenas por pernas longas. Eles atravessam o jardim com um chassi que não bate com a biologia de nenhum animal terrestre conhecido, num caso que nunca teve um desfecho conclusivo e por isso foram apelidados de os rastejadores de Fresno. Esses bichos nunca mais foram registrados em nenhum outro local desde o vídeo original, que é de 2011, e seguem sendo um mistério que divide as pessoas entre aparição e visita alienígena. Um homem conta que tinha ido cortar lenha na floresta próxima da sua casa quando viu algo estranho se mexendo no meio do matagal próximo dele, e foi aí que ele resolveu filmar, o que aparenta ser uma criatura completamente alheia ao que conhecemos na natureza. Seu rosto em formato estranho e corpo esbranquiçado se destacam entre a vegetação, enquanto ele fica paradinho observando o humano, que já estava morrendo de medo e por isso, depois de alguns segundos, parou e saiu do local. Um gatinho chega a aparecer nas gravações saindo do mesmo lugar, mas parece estar igualmente assustado com o que viu ali. E se o bichano está em choque, talvez seja motivo para a gente também estar. Em 2023, enquanto corria tarde da noite pelo seu bairro, uma mulher olhou para o céu e uma esfera vermelha gigantesca começou a emergir na escuridão. Ela e sua irmã pararam e começaram a filmar aquela coisa que se mexia livremente no céu, do mesmo jeito que conseguia parar e ficar estática, se comportando como algo diferente do que conhecemos como avião. O mais intrigante de toda essa história é que no dia seguinte a mesma esfera luminosa foi vista mais uma vez pela mesma família e também por outros vizinhos que comprovaram a presença desconhecida na redondeza. Elas acreditam que foram visitadas por algum tipo de aeronave extraterrestre naquelas 2 noites e que tentaram avisar os órgãos competentes, mas que estranhamente não foram levadas a sério,
mesmo com evidências em vídeo. Será que as autoridades já sabiam do que se tratava? Um homem tinha chegado em casa depois de um dia de trabalho e escutou barulhos vindos de dentro do celeiro do lado. Pensando ser um invasor, ele resolve entrar gravando. E num dos cômodos dá de cara com essa criatura de aparência estranha, corpo cinza e olhos pretos gigantescos, semelhante com a ideia de que temos de um ET. Segundo o relato, ele se assustou quando viu aquilo e parou de gravar, enquanto a criatura também parecia assustada, saindo correndo e desapareceu em questão de segundos, antes mesmo que ele pudesse pensar em gravar novamente. Ele não sabe de onde o bicho veio e nem como desapareceu tão rápido assim, mas está convencido de que conseguiu filmar um alien fuçando o seu celeiro. O que será que esse bicho estava procurando por lá? Num pequeno vilarejo no interior da Indonésia, um fazendeiro começou a filmar depois que seus cachorros começaram a latir sem parar no meio da vegetação. Poderia ser qualquer animal entrando no quintal, mas de repente o vídeo mostra algo que segue até hoje sem explicação. Uma criatura com aparência esquisita aparece rapidamente na gravação e mostra o motivo dos animais estarem latindo tanto. Afinal de contas, nem a gente nem os cães já tinham visto algo parecido com aquilo. Olhando com calma, até parece se tratar de um inseto gigante, uma prova de que talvez a aparência de seres de outros mundos não sejam exatamente como imaginamos na ficção, ou no mínimo, não tem só um tipo deles vivendo por aí. Você já parou para pensar em quantos formatos um OVNI pode ter? Embora os discos ali em forma de prato, sejam os mais famosos do cinema, existem diversos registros que mostram algo bem diferente e muito mais intrigante cruzando o nosso céu. Este OVNI triangular é o exemplo perfeito de que deve haver muito mais coisa espalhada pelo universo das quais não fazemos a menor ideia. O registro foi feito no interior dos Estados Unidos e mostra uma estrutura gigantesca com um formato geométrico perfeito e uma luz em cada uma de suas pontas. Além disso, há uma luz vermelha pulsante bem no centro e o objeto permanece parado no ar, sem fazer nenhum movimento ou ruído. Sua origem, 100% desconhecida. Enquanto alguns acreditam ser tecnologia militar secreta, outros afirmam que a física demonstrada é avançada demais para os humanos. O fato é que esse gigante silencioso desafia tudo o que sabemos sobre aviação. Seria um visitante de fora ou um teste secreto? O mistério continua. Pembroke, uma mulher estava curtindo a piscina à noite quando flagrou o que parecia ser um desastre aéreo acontecendo bem em cima da casa dela. Saw something strange and unfamiliar up above. I see something like falling down from the sky. O objeto caía rápido, pegando fogo e piscando, parecendo muito um avião em pane ou algum explosivo. O susto foi tanto que ela correu para a rua esperando ouvir a explosão do impacto, já com o coração na boca, só que o boom nunca veio. A bola de fogo simplesmente sumiu no ar antes de atingir o solo. Polícias, bombeiros e as forças aéreas americanas varreram a área e não acharam nem sinal de destroços, fumaça, um avião faltando. Então, o que era aquilo e onde foi parar? Para muitos se tratava de um OVNI em pane que foi consertado e conseguiu sumir antes das autoridades chegarem. Mas será mesmo? Será? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.